Bom dia, amados e amadas. Bom dia, amados irmãos, irmãs. Estamos aqui com uma mensagem abençoada hoje, do Senhor, porque todas as mensagens do Senhor são abençoadas. E essa mensagem falou muito com nós, irmão. E nós vamos participar dessa mensagem com todos vocês. É isso? Sim. Essa mensagem está lá em Mateus. E essa mensagem hoje é o dia especial, Dia das Mulheres. Queremos dar para todas, mulher, homem, porque toda a humanidade é a noiva do Cordeiro. Exatamente. É a noiva do Senhor Jesus. Exatamente. Então, que toda a humanidade receba, nesse dia de hoje, essa mensagem. Amém. Essa mensagem é maravilhosa. Assim como o Senhor é maravilhoso, assim como toda a humanidade é maravilhoso para Ele. Então, está lá em Mateus 3, 11. 3:11. Capítulo 3, versículo 11. Lá tem em cima de o testemunho de João. João tinha um testemunho grandioso. E nós temos que ter esse testemunho. Nós temos que ter esse testemunho de Cristo na nossa vida. Na nossa família, no nosso lar, nosso parente, nosso amigo, nosso vizinho. Tem que ter esse testemunho. Porque esse testemunho é o melhor testemunho do mundo. Salvação e vida eterna. É Ele que nos dá salvação e vida eterna. A carne nossa, de toda a humanidade, vai lá para o cemitério. Eu sempre repito isso, irmão. Mas a parte espiritual não. Ela tem vida eterna. Com todos os nossos familiares. Porque nós vamos com um corpo celestial para o céu. Né? Revestido com esse corpo maravilhoso que Deus nos dá. Nós temos o Espírito Santo que nos leva. E lá nós vamos se encontrar com todos os nossos familiares. Parentes, amigos, vizinhos. Vamos ver a vida eterna. Então ele diz o testemunho de João. Eu vos batizo com água. João batizava com água, irmão. E ali? Para arrependimento. Mas após mim, olha aí que ele diz. Vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Imaginou, irmão? João batiza com água. Nós temos que batizar, irmão, também. Quem? Cristo na nossa vida. Nós temos que batizar Cristo. Mas como que eu vou batizar? Ó? Aceitando Ele como legítimo Salvador. No momento que tu aceitar Cristo como seu legítimo Salvador, Ele vai batizar nós com o Espírito Santo. É bem simples. João batizava com água, mas Cristo batiza com o Espírito Santo. E tem muita gente nas igrejas ainda não aceitou Cristo. Mas por que, Walter? Porque vive na lei. E a lei é uma maldição. E nós temos que aceitar Jesus. E nós temos que batizar Jesus na nossa vida. E às vezes aquelas pessoas, ele tem obrigações e deveres na igreja. Eu não sou contra a igreja, não. Eu sou contra aquelas pessoas que pregam errado. Então, lá na lei, né, é obrigações e deveres. Então, toda aquela pessoa que prega a lei, prega a maldição. Prega obrigações e deveres. Que é a luta com o diabo, que é o pecado, que Jesus vai vir. Então, uma série de coisas, né, irmão? E isso tudo é na lei. Por isso que muitas vezes falta Cristo na vida das pessoas. Porque eles vivem da lei. Então ele diz ali, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá. E limpará a sua eira, recolhendo o trigo para o seu celeiro. O que é o trigo? A nossa vida. Ele já recolheu a nossa vida, já está com ele. Está no celeiro dele. E queimando a palha com fogo que nunca se apagará. E essa que ele está queimando é o pecado, irmão, que ele já carregou lá na cruz do Calvário de toda a humanidade. E toda a humanidade, eu sempre cito, que ela não tem mais pecado, mas ela não sabe disso. O pecado foi carregado por Cristo lá na cruz do Calvário e nos limpou. E então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão. Jordão era onde João batizava, para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba
repousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem me compraz. Tu viu, irmão? Esse homem foi fantástico, batizando Cristo. Batizando o Deus Todo-Poderoso. Que honra teve esse homem, João, para batizar o Filho de Deus. Então, irmão, nós temos essa honra também de batizar ele na nossa vida. Vai depender de cada um de nós aceitar Jesus como nosso legítimo Salvador. Nós batizamos ele, irmão. Ele é fantástico. Então ele diz ali, né? Nesse instante, abriu-se-lhe o céu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Esse Espírito pousa sobre nós, irmão. Esse Espírito que pousou em Cristo é o mesmo que vai pousar em nós. E dizendo: Este é meu Filho amado. Exatamente. É isso que ele Vai dizer para nós. diz de cada um de nós, no momento que nós aceitamos a Ele como o Senhor da nossa vida. Exatamente. Ele nos recebe como filhos. Ele vai nos receber como filhos, assim como Jesus era Filho de Deus. E é isso que ele está dizendo. Nós somos filhos amados. Porque nós recebemos o Espírito Santo através, né, de Cristo Jesus. É só aceitar Ele como nosso Salvador e ter fé nele. E eu sempre digo, irmão, para todo mundo, se não tem uma Bíblia, tem que ir lá comprar na livraria e abrir ela. Porque se tu abrir, tu vai entender ela. Tu vê, cada mensagem que Deus nos dá, tu abre, aponta e lê depois em casa. E Deus vai revelar muito mais coisas pro povo. Agora nós temos ali... E lá no Mateus 7, um pouquinho mais adiante aí, Mateus 7:13. Mateus 7:13. Fala sobre dois caminhos. Existem dois caminhos. Exatamente. São os caminhos que levam um para a perdição e outro para a salvação, irmão. Então aqui Jesus está falando, ó. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Não imaginou? É muita gente se perdendo, irmão. Mas por que você perde? Por que não aceitaram Jesus como seu legítimo Salvador? Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Tu viu que é pouca gente que encontra o caminho apertado, que é o céu, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas por que são poucos? Porque as pessoas não aceitaram Cristo ainda. Elas aceitam outras coisas, irmão. Eles olham o homem, eles ouvem o homem, eles aceitam a briga com o diabo, eles aceitam o pecado, eles aceitam que Jesus não veio ainda. São coisas que não entram na porta estreita. Entra tudo para a porta larga. Então essa porta larga é muita gente que está entrando nela. E ela não deve entrar ali. É bem simples de entrar na estreita. É só aceitar Jesus como seu legítimo Salvador. É por fé que a gente entra no reino do céu. Agora nós temos lá o João 3:16. João 3:16. João 3,16. Estamos aqui abrindo, tá? Tem uma palavra aqui, irmão. Por isso que a gente... João 3,16. João 3:16. Que versículo maravilhoso esse aqui, irmão. Vocês vão ver. Se tiver a Bíblia aí, leia depois de novo. Diz ali. Que Deus amou o mundo de tal maneira... Olha aí. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você imaginou Você, você viu ali os dois caminhos, o estreito e o largo. O largo leva para a perdição e o estreito para a salvação. Para a salvação, para a vida. E quem seria esse caminho estreito? Vou repetir esse versículo e você vai entender quem é o caminho, a porta estreita, pelo qual nós temos que entrar para receber a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não esteja no caminho da porta larga, mas tenha a vida eterna, que é a porta estreita, que é Jesus. Você imaginou, irmão? Vida eterna, não morre mais da parte espiritual. Nós vamos ver uma eternidade com todos os nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos. É nós que temos que crer, é nós que temos que ter esta fé. Porque vai chegar um momento na nossa vida que não tem pai, não tem mãe, não tem médico, não tem ninguém. É tu e ele. Aí tu vai escolher o caminho.
Escolhe antes o caminho. É isso que ele está dizendo. A escolha é Cristo. Se tu escolher ele, tem vida eterna, não morre mais. Não deixe para a última hora, porque a última hora é ruim. Existem duas portas, a estreita e a larga. E aí naquele último momento a gente não sabe para que lado vai. Então escolhe a estreita. Salvação e vida eterna, aceitando Jesus como seu e Salvador. E também porque Deus enviou o seu Filho ao Olha aí, mundo, repete não logo. para que condenasse Não está condenando ninguém. o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E foi salvo, irmão. Está salvo o mundo. Porque Jesus carregou lá na cruz do Calvário. Ele já ele disse para o Pai, está consumado. Está Pai. consumado. Ele já salvou a humanidade toda. Nós é que temos que entender que essa salvação está pronta para cada um de nós. Só depende de cada um de nós aceitar Cristo. Depende de nós Sim. aceitarmos a esse que ele enviou, essa porta estreita. Exatamente. A quem ele enviou. Então ali o 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não condenou, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi salvo, foi, porque já está concluído, já está consumado. E de que forma nós podemos fazer isso? Quem nele crê, não é condenado. Imaginou a lei? Basta crer em Jesus. É simples, fé. Crê nesse Filho que foi enviado para a salvação de toda a humanidade. É bem simples, não? Mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Viu? Quem não crê é ruim, irmão. É só crer. Pronto, entra no reino do céu, vida eterna, morre mais. E a condenação é esta. Olha aí, por que vem a condenação? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Tu sabe por que os homens amam mais as trevas? Por causa da lei. Porque quase todas as igrejas pregam a lei. E a lei é uma maldição. E a lei é aquela luta com o diabo. Jesus venceu o diabo. A lei é o pecado. A lei é o dízimo. A lei é uma série. A lei estou esperando Cristo. É uma série de coisas. E isso aqui Jesus já carregou. Aí vem isso aqui. A condenação é esta. A luz veio ao mundo. O que? Salvação e vida eterna. Com Cristo Jesus. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas. Porque a lei dá dinheiro, irmão. Eu vou dizer bem claro. A lei dá muito dinheiro. Porque todo mundo é obrigado a pagar. E vocês podem ver. Todos. Né? Tem riquezas. Tem bens do mundo. E os bens do mundo não entram no reino do céu. É lá, se não me engano, lá em Mateus 3, Satanás ofereceu o mundo para Cristo. E Cristo não aceitou, irmão. Não aceitou o mundo. E as pessoas, né, compram as coisas do mundo. Principalmente os líderes. Né? Os que são o que comanda todo esse povo aí. E eles não podem fazer isso. Eles têm que pregar a salvação e a vida eterna para os irmãos. Então a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. É isso? Isso. Lá em Gálatas 3, nós vamos ver Gálatas 3, 8. Nós vamos ver que nós somos justificados não pela obra, mas pela fé em Cristo. Nós somos salvos não pela obra, mas pela fé em Cristo. Por crer em Jesus, o Filho que Deus enviou para a salvação de toda a humanidade. Olha ali agora, aquilo que eu falei agora, irmão, está aqui, está confirmado. A palavra é que diz tudo isso aí que eu falei. Está aqui, agora eu vou repetir. Na palavra, está aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Então, pela fé, irmão, nós temos uma promessa lá feita em Gênesis, através de Abraão, que o gentio é salvo através da fé. Agora ali, ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio é toda a humanidade, menos o povo grego.
menos o judeu, menos o israelita. O gentil anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Aí vem o 9: de sorte que os que são da fé, o gentil, são benditos com o crente Abraão. Nós somos benditos, já fomos escolhidos lá no ventre da mãe. Aí diz aqui: todos aqueles que são das obras da lei, olha aí, estão debaixo da maldição. Então toda pessoa que prega a lei, irmão, não interessa a igreja, pregou a lei, pregou a maldição. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, vou repetir de novo, está lá em Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Aí diz assim no 11: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Da fé. É fé, irmão, só isso. Alguém for pregar a lei para ti, irmão, não ouve ela, não pega ela, porque é uma maldição. Nós temos que pegar a graça. Agora vou lá, Bruno. Lá em Efésios 2, nos mostra que a salvação é pela graça, não tem outra forma. É pela graça. Esse é o caminho. E a graça é Jesus. Então, Esse é o caminho. Vamos então ali para Efésios 2. 2. Efésios 2 diz tudo, irmão. Pega Efésios. Desculpa. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, irmão. Nós temos vida, vida em abundante. Não morreu mais da parte espiritual. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filho da desobediência, o que é isso, Walter? É quem vive na lei, quem prega os 10 mandamentos, quem prega o Velho Testamento. É os filhos da desobediência. Ele tem que pregar a graça, que é a salvação e a vida eterna. E eles estão lá na lei para se beneficiar. E não pode. Isso é uma maldição. Entre eles, todos nós também antes andávamos Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, o que é filhos do diabo, irmão? Quem prega a lei é filho da ira. Está aqui escrito. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Como também os demais. Os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olha aí, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Quando é que Cristo nos vivificou? Quando ele morre lá na cruz, carregando o nosso pecado. Lá na ressurreição, quando ele ressuscita toda a humanidade. Toda a humanidade está salva em Cristo Jesus. Porque ele nos vivificou juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. E toda a humanidade está salva, está salva. Só depende de aceitar Jesus como seu legítimo Salvador para viver a vida eterna com Cristo e com todos os seus familiares. É bem simples a salvação. O versículo 6 confirma isso que meu esposo está falando. E nos ressuscitou juntamente com ele. Já estamos ressuscitados em Cristo. Nos fez assentar nas regiões celestiais. Já estamos lá. Cristo Jesus. Já estamos lá no céu. É por fé e crer. Só isso. É bem simples. Ó, vou repetir isso aqui. Ele nos ressuscitou juntamente com ele, tá? E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde é que Cristo está? Está no céu? Tá. Eu estou lá. Toda a humanidade está lá. É por fé isso aqui. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Em Cristo Jesus. A graça foi aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário. Carregou todo o nosso pecado da humanidade e nos deu vida e vida em abundância e nos salvou. E hoje nós não temos mais pecado. Ninguém aceita isso, irmão. As que vivem na lei ficam com uma fé quando eu digo ninguém tem mais pecado. E não tem, porque se tiver pecado, não entra no céu e nem recebe o Espírito Santo. Porque só recebe o Espírito Santo quem não tem pecado.
E Jesus, quando foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo porque ele não tinha pecado. Aí o que ele fez para nós? Agora eu vou limpar o voto, eu vou limpar toda a humanidade, vou tirar todos os pecados dele para ele receber o Espírito Santo. Pronto. Lá se não me engano, em 1 Coríntios 6, 11, ele diz assim: vós estáis lavados, justificados e santificados através de Cristo Jesus. Irmão, nós somos lavados, justificados e santificados por todos os nossos pecados. Então nós entramos no reino do céu tranquilo, sem pecado. Nós não temos mais pecado. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tem que andar nela. Quem, irmão? Em Cristo Jesus. Qual foi a obra que Deus preparou? Enviou o seu Filho para salvar a humanidade. E salvou. E nós temos que andar com Ele. É bem simples. Salvação e vida eterna é fé em Cristo Jesus. É entregar nossa vida para Jesus. É isso que diz, se não me engano, diz ali em Romanos. Romanos 10. Olha aqui, a última aqui diz. Romanos 10. 9. Romanos 10, 9. Olha o que diz ali. Para terminar. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Bem simples. Olha ali, aí no 10, 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Está salvo, eu estou salvo, a minha esposa está salva. Eu sempre digo, Senhor, eu já estou salvo, porque eu tenho que falar. E você tem que falar que já está salvo através de Cristo Jesus. Foi essa a mensagem. Amém. O dia das mulheres. Que Deus abençoe a noiva do Cordeiro. No dia da noiva do Cordeiro, deixamos essa mensagem. Todos estão salvos em Cristo Jesus. Irmão, receba Cristo em sua vida e em seu coração. Confesse com a sua boca. Ele é o Senhor da sua vida. É isso, né? Irmão, passe essa mensagem para todas as pessoas, irmão. Essa mensagem não é nossa. Essa mensagem é do Senhor. E quando vocês levam essa mensagem, vocês estão fazendo uma grande obra para o Senhor. Não é para nós. Eu não sou nada. Minha esposa não é nada. Né? Cristo que é tudo. Amém. Se tu tiver Ele, tu tem o tudo. Amém. Tu tem o céu, tu tem a vida eterna. Tu tem tudo, irmão. É só depende de nós. Então passe para todas as pessoas essa mensagem, para que ela possa entender, para que ela possa herdar o reino do céu também. É isso que foi a mensagem. Amém, amados. Amém. Deus abençoe, um ótimo fim de semana, uma excelente semana a todos. Um abraço nosso e de Cristo.